Nesse vídeo eu trago alguns problemas onde eu vou utilizar a multiplicação entre um número fracionário e um número inteiro para resolver esse problema. Olha só, a primeira questão. Clara possuía a quantia de R$ 250. Se gastou 1/5 desse valor na compra de livros, então o valor que restou é igual a... Olha só, então a questão nos fornece o número inteiro, que nesse caso é 250. Ele quer saber qual foi o valor que restou, sendo que foi gasto 1/5 desse valor inicial. Olha só, para poder resolver esse problema, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número inteiro, que é 250, e vou dividir em 5 partes iguais. Eu vou dividir em 5 partes iguais porque o denominador da fração que nós temos aqui na questão é igual a 5. Vou pegar o 250, que é um inteiro, e vou dividir em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Sendo que dessa divisão entre as partes iguais, eu vou retirar uma parte, que é 1/5. Então, se eu dividir esse valor, que é 250, em 5 partes iguais, então cada parte vale R$ 50. Aqui é 50, 50, 50, 50 e 50. 50 mais 50, 100. Mais 50, 150. Mais 50, 200. Mais 50, 250. Então o que acontece? O valor gasto com a compra de livros é igual a 50. Só que a questão quer saber qual foi o valor que restou. Restou só as partes em que não foi gasto, que é 50, 50, 50, 50. É igual a 200. Essa questão também posso resolver a partir de outra maneira. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o número fracionário, que nesse caso é 1/5, e vou multiplicar por 250. Então, aqui eu vou fazer a multiplicação de um número fracionário por um número inteiro. 1 vezes 250 é igual a 250 sobre 5, tá certo? Então, se eu dividir o 250 por 5, vai ser igual a 50. Esse 50 equivale a essa parte que foi gasta desse valor aqui inicial. Então, 250, que é o valor integral, menos 50 é igual a 200. Ou seja, do valor total, restou então R$ 200. Então o que acontece? Basta eu pegar o número fracionário que eu tenho aqui na questão, que a questão nos fornece, e multiplicar pelo número inteiro. Então vou obter a parte equivalente a essa fração que nós temos aqui. Nesse caso, na questão ele quer saber o que restou, então era só pegar o valor que nós obtemos a partir da multiplicação e subtrair pelo valor inicial, que era 250. Olha só, segunda questão. Jonas gasta 2/3 do seu salário para pagar o aluguel de sua casa. Qual o valor gasto com aluguel, sabendo que o salário de Jonas é igual a 900? A questão nos fornece um número fracionário e um número inteiro. A questão nos diz que 2/3 do salário de Jonas é gasto com aluguel. Ou seja, vamos pegar esse inteiro e vamos dividir em 3 partes iguais, porque a questão aqui nos fornece uma fração onde o denominador é igual a 3. Então, já que o denominador é igual a 3, então eu vou dividir o inteiro em 3 partes iguais. Já que são partes iguais, então essa parte vai valer 300, essa aqui vai valer 300, e essa aqui também vai valer 300. Fazendo então a soma dessas partes que nós temos aqui, vamos ter então aqui o inteiro, que é igual a 900. Então aqui vai ser 300, 300, 300 é igual a 900. Nesse caso, 2/3 é gasto com aluguel. Então aqui vai ser 300 mais 300. 300 mais 300 é igual a 600. Ou seja, o valor gasto do seu salário para pagar o aluguel é igual a R$ 600. É o que pede na questão. Qual o valor gasto com aluguel? Então nesse caso a resposta seria 600, porque nós dividimos o inteiro em 3 partes iguais e nós retiramos a parte que nos pede na questão, que é 2/3. Ou eu poderia fazer o seguinte: pegaria o número fracionário, que é 2/3, e multiplicar por 900, que é o inteiro. Então, já que é multiplicação, o que eu vou fazer? Vou multiplicar o numerador com o numerador e depois o denominador com o denominador. Aqui debaixo do 900 vale 1, tá certo? Então eu vou multiplicar o 2 com 900 e depois o 3 com o 1. Então 2 vezes 900 é igual a 1.800.
3 vezes 1 é igual a 3. Tá certo? Se eu dividir o 1.800 por 3, vamos ter então 600. Que é o valor que nós encontramos aqui inicialmente, observando aqui a partir da figura. Então eu poderia resolver esse problema a partir da figura que eu fiz aqui, ou eu posso fazer a multiplicação direto, que eu também vou obter o mesmo valor que eu havia obtido anteriormente. Tá legal? Olha só, próxima questão. Uma empresa gasta 2/4 do seu lucro para pagar os salários de seus funcionários. Qual o valor gasto, sendo que o lucro obtido no mês é igual a 20 mil reais? Olha só, então aqui eu tenho de novo a figura representando a fração que nós temos aqui na questão. Então é uma fração onde o denominador é igual a 4. Então esse inteiro que é 20 mil, eu dividi em 4 partes iguais. Então aqui vai ser uma parte, outra parte, outra parte, outra parte. E essas partes possuem o mesmo valor. Então, se aqui o inteiro é igual a 20 mil, então cada parte é igual a 5 mil reais. Então aqui vai ser 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil. Só que é gasto para pagar os funcionários, o salário dos funcionários, apenas 2/4 desse valor. Então, desse inteiro eu vou tirar 2 partes, que são essas aqui que eu marquei. Então, somando essas partes que for retirada do lucro total, vamos ter então aqui um valor de 10 mil reais. Tá legal? Ou poderia fazer o seguinte, pegaria o número fracionário, que nesse caso é 2/4, e multiplicar pelo número inteiro. Então, 2 vezes 20 mil é igual a 40 mil. Dividido por 4, tá certo? Porque aqui eu vou multiplicar o 4 com 1. 4 vezes 1 é igual a 4. Se eu dividir o 40 mil por 4, vamos ter então aqui, ó, 10 mil reais. O mesmo valor que eu tive aqui inicialmente. Eu peguei então o número fracionário, que nesse caso é 2/4, e multipliquei pelo número inteiro. Então o valor gasto para pagar os salários dos seus funcionários é igual a 10 mil reais. Quarta questão. Uma herança de 30 mil reais foi dividida entre 3 irmãos, de tal modo que o primeiro recebeu 2/5 da herança e os outros irmãos receberam quantias iguais. Quanto receberá cada um? Olha só, a partir dessa questão eu não vou fazer mais a figura porque não vai ser preciso, eu vou fazer então direto. Então o que acontece? O primeiro irmão vai receber 2/5 da herança, que nesse caso a herança é um valor inteiro que é igual a 30 mil. Então, 2/5 vai ser o valor que vai receber o primeiro irmão. E o que sobrar vai ser dividido em 2 e vai ser distribuído para o restante dos irmãos. Então, nesse caso, vou obter então o valor que o primeiro irmão irá ganhar. Então, vai ser 30 mil vezes 2/5. Aqui eu vou fazer a multiplicação do número inteiro pelo número fracionário. Então vai ficar 60 mil. 60 mil dividido para 5. Essa divisão vai ser igual a 12 mil. Então o primeiro irmão irá receber desse inteiro aqui, que é 30 mil reais, 12 mil reais. Tá certo? Então, se ele vai receber 12 mil reais, os outros irmãos irão receber o valor restante desses 30 mil reais. Então vai ser 30 mil reais menos 12 mil reais. Então, 30 mil reais menos 12 mil reais é igual a 18. Vou pegar esse número inteiro que nós encontramos a partir da subtração do 30 mil reais com 12 mil reais e vamos dividir por 2. Então, se eu dividir esse número inteiro, que é 18 mil, por 2, vamos ter então 9 mil. Então, o segundo irmão vai receber 9 mil reais e o terceiro irmão vai receber também 9 mil reais. Quinta questão. Clara possuía a quantia de 480 reais.
Se gastou 1/4 na compra de alimentos e na faculdade 1/3 do restante na compra de apostilas, quanto Clara ainda ficou? Olha só, então aqui eu vou fazer duas multiplicações. Ela gastou 1/4 desse valor na compra de alimentos. Aí restou uma certa quantia para ela. Essa quantia que restou, ela gastou 1/3 para fazer as compras das apostilas da faculdade. Depois que ela fez a compra das apostilas, sobrou algum dinheiro. E é isso que pede na questão. Então, olha só, eu vou pegar então o número inteiro, que nesse caso é 480, e vou determinar quanto é 1/4 desse valor, tá certo? Então, fazendo a multiplicação do número inteiro pelo número fracionário, vamos ter então aqui, ó, 480 dividido para 4. Fazendo a divisão entre esses dois números, vamos ter então aqui, ó, 120. Desse inteiro, desse número total que nós temos aqui, que é o que ela tinha em mãos, ela gastou R$120 na compra de alimentos. Então, 480 menos 120 é igual a 360. Então, ela gastou 120, ficou então apenas com 360. Desses 360, 1/3 desse valor ela gastou na faculdade para fazer as compras de suas apostilas. Então, eu vou pegar esse 360 e vou determinar 1/3 desse valor. Então, vai ficar 360 dividido por 3. Então, 360 dividido por 3 é igual a 120 mais uma vez, tá? Coincidência aí. Desse valor que ela tinha anteriormente, que era 360, R$120 ela gastou com apostilas, comprando apostilas. Então, depois que ela fez a compra das apostilas na faculdade, restou então uma certa quantia para ela. Então, para eu saber quanto foi que restou para ela, o que eu vou fazer? Vou pegar o 360 e vou subtrair com 120. Então, 360 menos 120 é igual a 240. Ou seja, no final das contas aí, depois de comprar alimentos e gastar o dinheiro aí e fazer algumas compras de apostila na faculdade, ela ficou então apenas com R$240. Então, inicialmente ela tinha 480 e ficou apenas agora só com 240. Sexta questão. Sabendo que 2/3 de uma quantia vale R$60, qual é essa quantia? Na questão diz que 2/3 é igual a R$60. Perceba que a fração que nós temos aqui é 2/3, ou seja, esse inteiro que a questão quer saber foi dividido em 3 partes iguais. Porque o denominador aqui é igual a 3. Ou seja, esse valor aqui é igual a esse, que também é igual a esse. Então, 2/3 desse inteiro é igual a 60. Então, 2/3 aqui, ó, é igual a 60. Se os dois é igual a 60, então essa parte é igual a 30, essa outra parte é igual a 30 e, consequentemente, essa outra parte também é igual a 30. Então, fazendo aqui a soma das três partes que nós temos aqui na figura, vamos ter aqui então, ó, 30 mais 30 é igual a 60, 60 mais 30 é igual a 90. Ou seja, a quantia que a questão nos pede é igual a R$90. A próxima e última questão. Sabendo que 1/5 de uma quantia é igual a R$50, qual é essa quantia? Veja que a fração que a questão nos fornece no denominador é igual a 5. Então, quer dizer que essa quantia que nós queremos saber foi dividida em 5 partes iguais. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5. E a questão diz que 1/5 desse inteiro que nós queremos saber é igual a R$50.
Então, se aqui é 50, aqui também é 50, aqui também é 50, aqui também é 50 e aqui também é 50. Fazendo então a soma aí das partes, fazendo então a soma das partes que nós temos aí na figura, vamos ter então um valor inteiro, um número inteiro, que vai ser aqui, ó, 50 mais 50, 100, mais 50, 150, mais 50, 200, mais 50, 250. Então, o inteiro que a questão nos pergunta, que nos pede, é igual a 250.